Bom, hoje então nós vamos começar o capítulo 11 do Missionários da Luz, que se chama Intercessão. É um capítulo longo, é um capítulo que talvez a gente precise de umas 3 ou 4 dias de estudo, uns 3 ou 4 dias de estudo para que a gente conclua, porque ele é uma história à parte dentro do livro aqui que merece, eu acho, que o estudo com cuidado. Tem muita informação legal, importante e nova também para a gente nesse capítulo. A gente tinha acabado de estudar o capítulo 10, né, que era sobre a materialização, mostrando para a gente o que é o fenômeno da materialização, que acontece em trabalhos mediúnicos, às vezes sem trabalho mediúnico, a gente vê até na história do próprio Evangelho algumas materializações que acontecem, e então isso é só uma explicação, principalmente da maneira que isso acontece. Mas vamos então seguir agora pelo capítulo 11, então que se chama Intercessão. O André Luiz está seguindo ainda o Alexandre no mundo espiritual, nas coisas que ele faz. E aí, então, naquela rotina que ele vai, tem coisas para fazer num lugar, tem coisas para fazer junto ali na crosta, naquele curso que o Alexandre dá aos encarnados, para explicar sobre mediunidade ou sobre outras coisas quando a gente dorme, naquele capítulo que fala, né, no plano dos sonhos, mostrando que a gente pode frequentar esses cursos dormindo. Então é nessa sequência, nesse contexto, que o André Luiz continua. Certa noite, então já acabou aquele dia em que o André Luiz estava ali aprendendo sobre a materialização, num grupo espírita diferente do que o que eles estavam acostumados a acompanhar. Então, em outra noite agora, certa noite, finda a dissertação que Alexandre consagrava aos companheiros terrenos. Então, quando acabou aquele momento daquele curso que o Alexandre já dá naquele centro espírita, né? Meu orientador foi procurado por duas senhoras que foram conduzidas em condições especialíssimas àquele curso adiantado de esclarecimentos, porquanto eram criaturas que ainda se encontravam presas aos veículos de carne e que procuravam o instrutor temporariamente desligadas do corpo pela influência do sono. Então é exatamente naquele mesmo momento ali dos espíritos juntamente com nós, os encarnados, ou com aquele grupo de encarnados que no momento do sono iam frequentar aquele curso. Mas o que aconteceu de diferente aqui? Duas senhoras, depois de terminado o momento do curso, procuraram o André Luiz, o Alexandre ali, para poder perguntar ou falar alguma coisa que eles estavam precisando. A mais velha, evidentemente espírito mais elevado, pelas expressões de luz de que se via rodeado, parecia muito conhecida e estimada de Alexandre, que a recebeu com indisfarçáveis demonstrações de carinho. A outra, porém, envolvida num círculo escuro, trazia o semblante lacrimoso e angustiado. Então, uma senhora já era um espírito mais evoluído, mas as duas estavam encarnadas. Essa de espírito mais de luz estava levando uma outra envolta num círculo de sombras, né? E é nesse contexto que as duas se chegam ao Alexandre. A mais iluminada já conhecia o Alexandre, tanto é que chega aqui falando para ele, né? Ó, meu amigo, exclamou a entidade mais simpática, dirigindo-se ao benévolo orientador. Depois das primeiras saudações, trago-lhe minha prima Esther, que perdeu o esposo em dolorosas circunstâncias. Então, olha a cena. A Esther, que é prima dessa senhora, mais de luz, mais, um espírito já mais evoluído, perdeu o marido recentemente e está vivendo um momento difícil da vida e procuram a orientação no plano espiritual e vão atrás do Alexandre. E enquanto a senhora indicada enxugava os olhos em silêncio, acabrunhadíssima, a outra continuava. Alexandre, conheço a elevação e a urgência de seus serviços.
Entretanto, ouso pedir sua ajuda em nossos pesares terrestres. Então, ó, lembrando, o capítulo se chama Intercessão. Então, olha isso. Uma senhora está pedindo a intercessão do Alexandre, a ajuda do Alexandre, para algum caso, alguma situação, que aqui, pela descrição, já é de uma prima que perdeu o marido e que está passando por dificuldades. E ela sabe que o Alexandre tem muito compromisso. Ela já começa falando: eu sei o quanto o seu trabalho é elevado e o tanto de serviço urgente que você tem. Mas eu venho aqui te pedir para que nos ajude com essa nossa irmã aqui. E olha como a senhora, com humildade, entende que nem tudo a gente pode pedir. Porque olha o que ela fala na sequência. Se houver absurdo em nossa rogativa, desculpe-nos com o seu coração clarividente e bondoso. A gente às vezes acha que pode pedir de tudo, e mesmo quando a gente evolui, quando a gente chega numa condição, como por exemplo a descrição dessa senhora, a gente está vendo pela forma que ela está chegando no Alexandre, que mesmo ela, mais iluminada, não conhece a maneira de abordar ou de resolver todas as situações. Ela está pedindo ajuda, porque é humilde, porque reconhece a necessidade da ajuda. Mas ela sabe que pode ser que seja um pedido exagerado, um pedido não oportuno, tanto para o Alexandre ou para a situação, mas ela está pedindo. Se for oportuno, que ele possa ajudar. Se for um absurdo o que elas estão pedindo, que desculpe a elas já. Mas falando do sofrimento humano, somos mulheres humanas. Perdoe-nos, pois, se batemos à sua porta de benfeitor para atender a problemas tristes. Etelvina, minha amiga. Então, olha aí o Alexandre já respondendo, chamando ela pelo nome. Etelvina, minha amiga, falou o instrutor com entonação de ternura. Em toda parte, a dor sincera é digna de amparo. Então ele já está se explicando, mesmo que talvez a gente não possa atender da maneira que vocês peçam, mas é respeitável. A dor sincera, nós, independente do quanto nós tenhamos de serviço ou não, é digno de amparo. Se há sofrimento na carne, existem eles também aqui. Então, olha isso, os espíritos também sofrem. Por mais que eles também estejam avançados, adiantados, de alguma maneira eles têm algo ainda que também estão com necessidade de se aperfeiçoar. E toda imperfeição gera sofrimento. Então, olha isso. Se há sofrimento entre nós aqui, os encarnados, lá também, onde nos encontramos sem os despojos grosseiros. E em todos os lugares devemos estar prontos à cooperação legítima. Diga, portanto, o que desejam e ponham-se à vontade. Ambas as senhoras demonstraram-se aliviadas e passaram a conversar calmamente. Então ele já quebrou, né, aquele clima de parecia que elas estavam fazendo algo de errado. Falou para elas ficarem à vontade e pedir. Etelvina, satisfeita, apresentou então a companheira, que começou a relatar seu doloroso romance. Casara-se, fazia 12 anos, com o segundo noivo que o destino lhe reservara, esclarecendo que o primeiro, ao qual amara muito, suicidara-se em circunstâncias misteriosas. Então, olha isso, a Esther, né, a prima da Etelvina, tinha um primeiro noivo, esse primeiro noivo se suicidou de maneira misteriosa, ninguém entendia o que aconteceu na época, mas depois ela passou e se casou com uma segunda pessoa, um segundo noivo, e já fazia 12 anos que ela estava casada com essa segunda pessoa. A princípio, preocupara-se intensamente com a atitude de Noé, o primeiro noivo, o noivo primeiro. Então, a Esther, no começo, ficou muito preocupada com a questão de Noé, né, que foi o que se suicidou, e não sabemos ainda exatamente o que aconteceu. Mas então esse primeiro noivo, o bem amado de seu coração.
Todavia, o devotamento de Raul, o esposo que o céu lhe enviara, conseguira desfazer-lhe as mágoas do passado, edificando-lhe a aventura conjugal com amoroso entendimento. Então, para a gente começar a entender, como eu falei, esse capítulo é longo, ele vai ser uma história à parte desse livro, cheio de coisas muito interessantes para a gente aprender e entender, mas vamos entender, entrar nesse enredo. Tá dando para perceber bem a situação, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Mas então, o Raul é o segundo marido dela, que acabou fazendo com que ela esquecesse o sofrimento desse primeiro desencarne, né? Do Noé. E tiveram uma vida até então tudo ok. Haviam recebido 3 filhinhos da providência divina e viviam em harmonia completa. Raul, conquanto melancólico, era dedicado e fiel. Quantas vezes desejara ela balsamizar-lhe em vão as chagas recônditas. O companheiro, todavia, nunca se lhe revelara plenamente. Então, esse marido, ele era desvelado, dedicado, fiel, mas ele tinha uma melancolia, ele tinha algo que ela não conseguia tranquilizar, não conseguia amenizar. Ele não se abria plenamente com ela. E é esse o segundo marido que ela perdeu agora. E que ela está procurando auxílio através da Etelvina, que é uma prima mais esclarecida, né? Indo em busca do Alexandre. Então, o companheiro, todavia, nunca se revelara plenamente. Apesar disso, a existência corria-lhe venturosa e calma, no santuário da mútua compreensão. Não obstante, porém, viveram para o desempenho das sagradas obrigações domésticas. Apareceram inimigos ocultos que lhes haviam subtraído a felicidade. Então, alguma coisa aconteceu para acabar com aquela harmonia relativa, né, do casamento dos dois, da Esther e do Raul, com 3 filhinhos. Raul fora assassinado inexplicavelmente. Parece um relato, né, uma história policial. Algo que a gente vê e que sabe que acontece com frequência no nosso mundo encarnado aqui. Mas esse caso específico é o que está sendo contado aqui para a gente. Então, o auge aqui do problema da história culminou que alguém assassinou inexplicavelmente o Raul. Amigos anônimos recolheram-lhe o cadáver na via pública, trazendo-lhe à casa a terrível surpresa. Então foram pessoas que nem conheciam, encontraram ele morto na rua e levaram para a casa da Esther, quando tiveram um choque, né? Ele foi morto na rua. Tinha ele o coração varado por um tiro de revólver, que, embora encontrado junto do corpo exangue, né? Não sei como ler exatamente, não lhe pertencia. Então, o revólver que foi encontrado junto com o corpo, né, dele na calçada ou na rua, seja lá onde for, o corpo com o sangue todo ali ao redor e um revólver que não era dele. Então, alguém matou e saiu correndo e largou o revólver. Que mistério envolveria o hediondo crime? Diversos populares e policiais acreditavam tratar-se de suicídio, tanto assim que todas as diligências da justiça criminal se encontravam interrompidas. Então, alguns até falaram de suicídio, porque não estavam encontrando o desfecho, né, desse caso policial. Entretanto, em sua convicção de mulher, admitia o assassinato. Então a Esther não podia acreditar que era um suicídio. Ela achava que realmente alguém tinha ido lá e acabado com a vida do marido. E ela estava inquieta com a situação, sofrendo muito. Que motivos conduziriam um homem probo e trabalhador ao suicídio sem causa? Quer dizer, ela ficava pensando, por quê, né? Ele era trabalhador, tinha os filhos, a gente vivia uma vida, apesar da melancolia dele, ele não tinha uma causa para se suicidar. Por que se mataria Raul quando tudo lhes era favorável relativamente ao futuro?
Inegavelmente, seus recursos financeiros não eram extensos, mas sabiam equilibrar com decência a despesa doméstica e a receita comum. Então, eles não tinham problemas financeiros, não vivia com uma fortuna, mas estava bem equilibrado. Não, não. O companheiro, a seu parecer, teria partido da crosta por imposição de tenebroso crime. Mas, em sua generosidade feminina, Esther, em lágrimas, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém. Quer dizer, ela achava que alguém tinha feito isso. Ela não achava que o Raul era capaz de se matar. Mas, por outro lado, ela não tinha ninguém que ela poderia julgar como sendo o inimigo do marido a ponto de condenar aquela pessoa, né? Então, assim, não desejava positivar a culpabilidade de ninguém, não desejava vingar-se, e sim acalmar o coração em desalento. Então, ela estava buscando, inclusive, ajuda, não era com o coração de se vingar, mas ela estava querendo entender melhor o que tinha acontecido. Queria encontrar um responsável para que ela se acalmasse, até com relação a afastar a possibilidade de suicídio do Raul. Seria possível, por intermédio de Alexandre, sonhar com o companheiro, no sentido de obter-lhe as notícias diretas e fazer-lhe sentir o carinhoso interesse do lar? Então vamos pensar se, agora que a gente está conhecendo todo esse mundo, né? O porquê que isso não é possível, então? Então tudo bem, no mundo dos encarnados a gente está cheio de limitações. Mas se nós podemos, no sono, se desprender e ir frequentar um curso, por exemplo, com espíritos de sabedoria, por que é que então nós não podemos também buscar ajuda e esses espíritos de sabedoria encontrarem o paradeiro da pessoa, por exemplo, que partiu, e colocar os dois juntos? Então, olha como ela está falando. Será que não é possível, através do Alexandre, em sonho, eu me encontrar com a alma desse que já partiu? E é por isso que elas estão pedindo aqui a ajuda do Alexandre. Em vista dos filhos pequenos e de dois velhos tios que estavam dependentes de seus préstimos, a angustiada viúva encontrava-se em péssimas condições financeiras, na viuvez inesperada. Todavia, acrescentava em pranto. Estava disposta a trabalhar e consagrar-se aos filhinhos, recomeçando a vida. Mas antes disso, desejava algum conforto para o coração. Anelava inteirar-se do ocorrido e conhecer a situação do esposo, para conformar-se. Então eles estavam passando por situação mais difícil, porque agora quem sustentava a casa, que vivia num equilíbrio, tinha partido. Ela estava até disposta a seguir lutando, mas ela estava desalentada, ela estava buscando algo para se confortar, para se consolar. E no fim da longa e sentida exposição, então ela estava contando tudo isso para o Alexandre, né? Rematava lacrimosa, dirigindo-se ao meu orientador. Por piedade, generoso amigo, nada me podeis dizer? Que terá sido feito de Raul? Quem o terá assassinado? E por quê? São questões que nós temos limitações, e quando a gente conhece a possibilidade do espiritismo, são coisas que muitas pessoas buscam trabalhos mediúnicos para ter esse tipo de notícia. O que muita gente não sabe é que talvez através do sonho também isso seja possível. Receber informações, ter contato. Só que a gente também sabe, nós já discutimos isso nos capítulos anteriores, nos livros anteriores, que nas reuniões mediúnicas, até o próprio Chico falava isso, né? Não funciona bem da maneira que a gente quer. As coisas de lá para cá acontecem quando tem proveito e quando tem merecimento. Porque as coisas que são montadas na nossa vida de encarnados com esquecimento do passado, com limitações que a morte nos impõe, com afastamento que a morte, que o desencarne nos impõe,
tem seu motivo de ser. Então, nem tudo a gente vai num trabalho mediúnico exigindo e recebe. Aliás, quantas e quantas histórias a gente leu aqui para trás de pessoas exigindo e era absurdo. E os espíritos falaram: não, não, não é bem assim, não é agora, ou não é dessa maneira. E acabam negando pedidos em trabalhos mediúnicos. Agora, se vai acontecer o que a irmã aí, a Esther, está pedindo para o Alexandre ou não, é o que nós vamos ver na sequência do capítulo. Mas só para a gente relembrar, não é porque a gente tem acesso ao mundo espiritual que a gente tem acesso a todas as informações que a gente quer. Tem informações que a gente é privado, porque muitas vezes nós não estamos preparados para lidar, ou o espírito que partiu não está preparado para lidar com emoções ou com verdades. Nós não estamos preparados para lidar com verdades. Algumas coisas precisam ser trabalhadas com o tempo durante a nossa vida, durante a nossa luta aqui encarnada. Mas o que está acontecendo é isso. É uma irmã sofredora aqui na Terra procurando auxílio de um espírito mais iluminado, mas ela não está procurando através de um trabalho mediúnico, ela está procurando através do momento do desprendimento do seu espírito, um desprendimento parcial, no sono, que vai buscar o auxílio de espíritos mais evoluídos. Tudo certo por aqui? Alguma dúvida? Tudo certo por mim. Então vamos lá. Tudo certo. A viúva sofredora parecia alucinada de dor e internava-se através das mais descabidas indagações. Alexandre, porém, longe de se desgostar com as perguntas intempestivas, assumira atitude paternal e carinhosamente tomou as mãos da interlocutora, respondendo-lhe: Tenha calma e coragem, minha amiga. Nesse momento, não é fácil esclarecê-la de pronto. Então, olha como, apesar de ele, porque pela resposta que ele está dando aqui, a gente está vendo, ó, neste momento, agora, não é fácil esclarecê-la de pronto. Quer dizer, não é tão simples assim o que você está me pedindo, mas em nenhum momento ele foi grosso, ele foi impaciente, porque talvez ela tivesse realmente pedindo de maneira desesperada, intempestiva, mas ele acolheu como um pai olha para uma criança com paciência e acalma, tenta acalmar ela. Fala, tenha calma e coragem. Mas ele já começa a ditar o que é possível ou não é possível fazer por parte dele ou nesse momento. Talvez ele não tenha condições, ou mas talvez o momento não seja adequado, ou ele talvez ainda não tenha conhecimento de tudo que ele precise dizer ou de se inteirar. Então, nesse momento, ele falou para ela: não é fácil esclarecê-la de pronto. É imperioso se indicar com cuidado a fim de solucionar o problema com o critério devido. Isso faz com que a gente comece a aprender, porque quando a gente também deseja ajudar alguém, a gente às vezes é intempestivo também, como ela está sendo. Não, vamos lá que eu vou te ajudar. O sofrimento tem que ser amenizado. Eu sou alguém que tem disposição de amenizar o seu sofrimento. Então vamos lá que agora nós vamos resolver isso. Às vezes essa é a nossa atitude ou a nossa intenção. Mas o equilíbrio, a sabedoria do Alexandre está mostrando para a gente, né? É imperioso se indicar, quer dizer, averiguar com cuidado, a fim de solucionar o problema com o critério devido. Então nós vamos cuidar disso, mas calma que não é assim, nesse momento, tão rápido. Volte, pois, ao lar e descanse a mente oprimida. Então não era agora, não era naquele momento. Ela achava que talvez ele já pudesse invocar a presença do Raul ou viajar através da volitação de espíritos mais evoluídos até encontrar o Raul e trazer notícias para ela naquele momento. Mas não era o que podia ser feito. Então ele pede
rapidamente. Nós vamos com cuidado, com critério, por enquanto você volte e descanse lá na sua casa. Descanse a sua mente que está oprimida. Ansiedades existem que não se curam à força de raciocínios do mundo. Tem coisas que não é a força. É com o desenrolar da situação, com o esclarecimento, com a busca. É indispensável conhecer o refúgio da oração, confiando-as ao Supremo Pai. Ampare-se à fé sincera. Confie na providência e veremos o que é possível fazer no setor da informação e do socorro fraterno. Examinaremos o assunto com atenção. Então ele não está falando que ele não vai poder fazer nada por ela. Ele só está pedindo que ela continue equilibrada, buscando o auxílio através da oração, confiar, ter fé na providência divina. E eles que receberam esse pedido, os espíritos que têm um pouco mais de condições, vão examinar o assunto com atenção. Então, isso serve para a gente já de pronto entender que a gente, quando fala com o espírito, pode ser num trabalho mediúnico, eles não sabem de pronto a solução. Eles também têm que se inteirar. Eles não são deuses ainda. Talvez espíritos cada vez mais evoluídos já tenham acesso a mais informações, a quase tudo, talvez. Mas existem gradações. O Alexandre é muito mais evoluído do que muitos que nós já vimos aqui descrito nesse livro, mas ainda assim ele vai ter que examinar com calma o assunto. Vai ter que averiguar e ir atrás das informações necessárias através dos métodos necessários. Então isso ajuda a gente também a entender que as coisas não são assim, da maneira que a gente quer. Não é só porque eles não estão querendo ajudar a gente. Ou talvez porque ainda não tenham merecimento por nossa parte. É porque as coisas exigem um tempo, um esforço, um movimento por parte do mundo espiritual também para que aconteça. Ambas as senhoras teceram ainda alguns comentários dolorosos em torno do acontecimento e despediram-se mais tarde com palavras de gratidão e conforto. A sós comigo e sentindo, talvez, a minha necessidade de preparação e conhecimento, o orientador explicou. Então, depois que elas foram embora, entenderam, agradeceram. Aí o Alexandre com o André Luiz, percebendo que o André Luiz precisava entender melhor o que estava acontecendo e também se instruir com relação àquilo, falou para o André Luiz: nossos amigos encarnados muitas vezes acreditam que somos meros adivinhos. Então, olha isso, exatamente para a gente desconstruir essa ideia que só porque é espírito que tem acesso a tudo, na hora, de pronto. Então, olha, nossos amigos encarnados, quer dizer, somos nós, né? Achamos que os espíritos são meros adivinhos, que já têm acesso a tudo. Pelo simples fato de nos conservarmos fora da carne. Admitem que já somos senhores sublimes, senhores de sublimes dons divinatórios. Esquecidos de que o esforço próprio, com o trabalho legítimo, é uma lei para todos os planos evolutivos. Então, eles também têm que se esforçar e trabalhar. Eles têm que se movimentar, eles têm que dedicar o seu tempo também à busca, à construção de coisas. Não é o que nós estamos vendo no livro inteiro? O André Luiz buscando aprender, os espíritos mais evoluídos buscando ensinar, buscando dar curso, buscando fazer do tempo deles as coisas úteis acontecerem. Então, o esforço próprio e o trabalho legítimo, ele é necessário tanto aqui para nós, quanto no mundo espiritual. Mas, sorrindo paternal, acrescentou: entretanto, é forçoso considerar que nós outros, quando na crosta, em face das mesmas circunstâncias,
não procederíamos de outra forma. Olha que legal que o Alexandre está falando, né? Ele reconhecendo que, mesmo eles já tendo esse conhecimento, se a gente tivesse encarnado, talvez a gente procedesse da mesma maneira. Então, quando a gente se enxerga também ainda imperfeito, limitado, passível dos mesmos erros, das mesmas aflições, fica tudo mais fácil. Por isso que o Alexandre também já tem mais tranquilidade, paciência de lidar com essas situações dessa maneira. Porque ele sabe também das suas limitações e enxerga de nós, os irmãos encarnados, essa ainda impossibilidade de também fazer de tudo. E aí, seguindo, então, né, no dia imediato, então no dia seguinte, porque podia eu dispor de mais tempo, convidou-me Alexandre a acompanhá-lo até a residência de Esther. Tomaria o lar da interessada como ponto de partida para as averiguações que desejava levar a efeito. Então, olha como que vai acontecer. O espírito, no dia seguinte do sonho da Esther, de estar lá, Alexandre resolveu ir na casa dessa Esther e ver de perto, averiguar melhor no local o que é que estava acontecendo. Então, esse seria o ponto de partida das investigações que ele precisava se inteirar. E aí o André Luiz falou: como? Ponderei. Não seria mais prático invocar diretamente o esposo desencarnado através dos nossos poderes mentais? Olha se não é uma dúvida do próprio André Luiz. Ué, por que você vai lá? Tudo bem, eu entendo que você não quis dar já logo de cara a notícia para ela, mas a gente pode invocar a presença do Raul, sintonizar e chegar até ele. Não é possível fazer isso? Raul poderia, desse modo, ser ouvido sem dificuldade, observando-se posteriormente o que se poderia fazer em favor da viúva. Então não é melhor a gente ir direto no espírito? E aí depois a gente leva a notícia para a viúva do que está acontecendo? O instrutor, todavia, sem desprezar minha ideia, considerou: sem dúvida, esse é o método mais fácil. E em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Então não é um absurdo isso que está sendo proposto ou pensado muitas vezes por nossa parte. Se é um espírito, espírito acha espírito. Então tá, o Alexandre deixou claro, esse é o método mais fácil. E em muitos casos eles usam esse método. Entretanto, André, o serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. Então, olha isso que o Alexandre está falando. Se estão pedindo o nosso esforço, a nossa ajuda, a gente não pode ajudar querendo mínimo esforço. Quer dizer, ajudar por ajudar, sem nem se inteirar do que está acontecendo melhor com relação ao que sofrimento que a família está tendo. Isso é descaso, talvez, né? Então, se ela está me pedindo ajuda, eu vou dar atenção. Eu vou querer realmente dar o meu coração para ela. Então, para fazer completo o serviço, eu preciso fazer alguma coisa um pouquinho mais da minha parte. Não é só pegar aqui, levar lá, tá resolvido rápido e pronto. Tá vendo? Isso, olha como ele está falando. É mais fácil, mas nesse serviço intercessório, para ser completo, exige alguma coisa de nós mesmos. E às vezes alguém pede um favor para a gente, às vezes a gente busca fazer rápido para se livrar logo daquilo, né? Então, muitas vezes a gente não está preocupado em fazer de coração aquilo para aquela pessoa. A gente está só não querendo negar. Ah, porque seria feio, né? Ah, eu estaria me mostrando o meu lado maldoso. Mas fazer com carinho, fazer com coração, é de outra maneira. É exatamente isso que está mais ou menos se desenhando pelo que o Alexandre está nos mostrando. Então eles se preocupam com a Esther, que acabou de chegar ali para ele. Ele conhecia a Etelvina, não a Esther. Mas nem por isso ele vai dar menos atenção para ela.
concedendo à nossa irmã Esther algo de nosso tempo, de nossas possibilidades, seremos credores de mais justos conhecimentos. Quer dizer, eu vou entender melhor. Se eu der um pouquinho mais do meu tempo e das minhas possibilidades para o caso da Esther, eu vou estar de posse de mais conhecimento. Respeito à situação geral. Enriquecimento, simultaneamente, os nossos valores de cooperação. Enriquecendo, simultaneamente, os nossos valores de cooperação. Então, se a gente quiser ajudar de verdade, a gente dando um pouquinho a mais do nosso tempo, da nossa dedicação ao caso, a gente vai enriquecer. Se inteirar de detalhes faz com que a gente erre menos, com que a gente contribua com mais qualidade, dá um carinho, uma atenção a detalhes que muitas vezes fogem do auxílio simplesmente para cumprir aquilo, porque é dever. E isso pode acontecer muitas vezes com a gente também, por exemplo, aonde a gente trabalha. Eu tenho que resolver as coisas que me pedem por obrigação. Se eu faço por obrigação, se eu não me envolvo de coração, aquilo vai ser frio. Aquela pessoa que eu vou estar atendendo não vai sentir a mesma vontade, a boa vontade por parte de mim ou de outra pessoa de resolver o caso dela. É totalmente diferente. Então, quando alguém faz o seu trabalho por amor, se dedicando a dar atenção, e olha, isso é em qualquer trabalho. Não é só com quem trabalha, por exemplo, na área da saúde, um médico com o paciente, um dentista com o paciente. É qualquer um com o seu cliente ou com a pessoa, com o ser humano que esteja lidando. Se você está sem paciência e quer resolver logo para ganhar o seu dinheiro, você não vai estar colocando o amor naquilo e aquela pessoa não vai estar recebendo a mesma energia, não vai estar querendo voltar a lidar, a tratar com você. É fácil da gente entender isso quando a gente vai, por exemplo, num supermercado, numa padaria, num lugar, e o balconista atende a gente com todo carinho ou com todo desprezo. Faz toda a diferença. Então isso vale para o nosso dia a dia, para sempre. E em qualquer profissão que cada um de nós possa estar fazendo. Pode ser da mais simples possível às mais de maior responsabilidade. Porque, aliás, essas de maior responsabilidade são onde as pessoas também deslizam com mais facilidade. Porque usam de arrogância, de prepotência, de aquele sentimento, né, de poder, da posição em que ocupa no cargo, faz com que distrate as pessoas, não olhe para um ser humano com vontade de querer realmente passar alguma coisa de bom para ele. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui faz a gente pensar. E além, né, do que a gente está aprendendo. Mas é o que o Alexandre já está nos mostrando. Então, ele vai querer e dar uma atenção pessoal, no local, ao caso da Esther. E aí ele fala isso, né, com relação ao crescimento até da capacidade de cooperação que esses espíritos acabam se engrandecendo. E ele termina falando assim para o André Luiz, né? Quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. E tem até uma fala, né, que eu não sei exatamente a quem é atribuída. Eu já ouvi uma vez o seu João falar. Mas isso com certeza vem dessas instruções dos espíritos superiores, né? Ele fala que o frasco de perfume é o primeiro a ser beneficiado com a fragrância do perfume. Então, aquele que transporta o bem é o primeiro a ser beneficiado. Então, o perfume que é para levar para perfumar pessoas, o primeiro que é beneficiado é o próprio frasco, que vai estar sempre cheio com aquele aroma. Então, quando a gente faz esse bem, nós somos os primeiros a ser beneficiados, e não a pessoa com quem a gente está fazendo bem. Eva, você ia falar alguma coisa? Você abriu a câmera aí?
Não, eu abri para fazer aquele teste lá, mas não adianta, fecha, fica preto. Ah, tá. Então aí o Alexandre explicando tudo isso para o André Luiz. Como quem não desejava dilatar a conversação, Alexandre silenciou, pondo-nos ambos a caminho, compreendendo eu, mais uma vez, que, como na Terra, o serviço de colaboração fraternal no plano dos espíritos reclama esforço, tolerância e diligência. Então, olha isso. Aí o Alexandre falou tudo aquilo, mas ele era um momento já de seguir, né? Então eles seguiram e o André Luiz, nas reflexões dele, né, nos traz essa informação, que é o que a gente também está entendendo. Não só na Terra, no plano dos espíritos, toda colaboração fraternal reclama esforço, tolerância e diligência. Não é num passe de mágica que os espíritos fazem as coisas para nós também. A casa da pobre viúva localizava-se em rua modesta e, embora relativamente confortável, parecia habitada por muitas entidades de condição inferior, o que observei sem dificuldade, pelo movimento de entradas e saídas antes mesmo de nossa penetração no ambiente doméstico. Então, chegando na casa, né? A descrição já é diferente. Vocês se lembram da casa da Dona Isabel, no livro Mensageiros? Era uma casa simples, materialmente pobre, mas de muita luz. O André Luiz via ali um ambiente riquíssimo espiritualmente falando. E aqui é um pouco invertido isso que ele está descrevendo. A casa, apesar de uma condição um pouquinho razoável, espiritualmente era habitada por seres de baixo escalão, de baixo nível vibratório. Entramos sem os desencarnados infelizes sem que os desencarnados infelizes nos identificassem a presença, em virtude do baixo padrão vibratório que lhes caracterizava as percepções. Então, aqueles espíritos de vibrações mais baixas não perceberam a chegada do André Luiz e do Alexandre. Tons vibratórios diferentes. O quadro, porém, era doloroso de ver-se. A família constituída da viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições no almoço muito simples. Quando eles chegaram, então, eles estavam almoçando. A Esther, os 3 filhos e os 2 velhinhos, que foi citado lá, já que dependiam dela, né? Entretanto, um fato, até então inédito para mim. Então, olha aqui, o André Luiz agora vai descrever algo que para ele é novidade. Chegou na casa, na hora do almoço da família, e esse fato feriu o coração do André Luiz. Feriu minha observação. Aquilo que ele viu, ele ficou chocado. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto, como se estivessem tomando alimentos por absorção. Vocês entenderam o que está sendo dito aqui? Além dos habitantes da casa, né? Que eram 6, mais 6 espíritos estavam sentados na mesa como se estivessem comendo também. Acompanhavam ao repasto como se estivesse tomando o alimento por absorção. Então, de alguma maneira, eles estavam ali envolvidos em querer comer, em querer participar e absorver os fluidos, seja lá de que maneira, daquele almoço, daquela família. Então, a gente fica um pouco assustado até, né? Porque a gente pode imaginar, poxa vida, então na hora que eu estou almoçando, eu também posso não estar em paz. Eu também posso estar na presença de espíritos aqui, e que no caso são espíritos de baixo padrão vibratório. Aliás, espíritos de alto elevado padrão de alta vibração não tem necessidade dessa materialidade, né? Então são só estes que vão estar envolvidos com esse tipo de hábito, de necessidade. E aí o André Luiz fica chocado e fala: "Oh meu Deus!", exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. "Será crível
Desencarnados à mesa? Então essa é a indignação do André Luiz, que talvez para muitos de nós seja uma grande surpresa também. Será possível que tem espírito sentado na mesa comendo com a gente? Não é só querendo influenciar pensamento, não. Sentado na mesa para comer. Será possível? Alexandre replicou tranquilo. Meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Então aqui já tem muita informação para a gente, né? A viciação mental é que nos leva no mundo espiritual a buscar aquilo que a nossa mente está viciada naquela dependência. Então, e esses quadros variam ao infinito com relação ao grau de ignorância e sofrimento que pode acontecer numa casa, principalmente ou cada vez mais. Quanto menos preparo religioso tiver, menos proteção, menos tem como se afastar um quadro como esse. Então é muito grande, é muito comum esse tipo de quadro em ambientes que não tem esse preparo, esse cultivo da oração, da vibração positiva, da busca da espiritualidade. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Então vamos lembrar de novo no caso da Dona Isabel, a casa dela pela oração que ela fazia constantemente, o evangelho no lar ou a oração pessoal. Nesse livro mesmo tem aquela casa daquele rapaz que saiu do trabalho mediúnico acompanhado pelos vampiros, e os vampiros não entraram na casa dele por quê? Porque a casa era blindada pela oração sincera da esposa dele. Na casa da Dona Isabel não entravam espíritos que não tinham permissão. Então a nossa casa também pode ser protegida por esse hábito da oração, da busca sincera, da espiritualização, da proteção e tudo mais. Mas onde não existe essa organização espiritual, não há defesas. Então, qualquer espírito de níveis diversos tem acesso. Isso é intuitivo para todos os que estimem o reto pensamento. Então, isso já tem. A gente não precisa muitas vezes ter esse conhecimento. Mas a gente tem intuição que nós fazemos uma oração e é para proteger o nosso lar, a nossa casa. As religiões fazem isso. Pedem em oração para que Deus, para que Jesus proteja o nosso lar, proteja o nosso ambiente. Então isso intuitivamente a gente já carrega, porque a gente já viveu lá, a gente já viu isso tudo. Após ligeira pausa em que fixava, compadecido, a paisagem interior, prosseguiu. Os que se desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Olha assim, aqueles que morrem, desencarnam, com apego excessivo à família e encontram sintonia, se algemam. Quantas histórias a gente não ouve por contos de terror, por exemplo? Histórias de filmes de terror, de livros de terror, de casas mal assombradas. O que é isso? Senão a presença de espírito naquele local que não conseguiu se desligar daquele lugar. Ou por apego ao lugar, ou por apego aos que moram naquele lugar. Então é exatamente isso que está falando. Eles se mantêm ligados à casa ou à situação doméstica ou aos fluidos vitais daquela família, alimentando-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico muitas vezes. Então existem espíritos que continuam voltando na mesma cama para dormir. Estão totalmente ainda materializados que não conseguem se desligar daquilo, não conseguem enxergar diferente. E aí o André Luiz, ouvindo aquilo, fala, né? Ainda a dúvida dele, a indignação é com relação à alimentação, à refeição, né?
mas chegam a se alimentar de fato, utilizando os mesmos acepipes de outros tempos, de outro tempo? E indaguei espantado ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Então ele ainda estava vendo aqueles espíritos absorvendo aquilo, aquela comida, né, o cheiro. E aí ele falou, mas é possível que isso continue acontecendo dessa maneira? Alexandre sorriu e acrescentou: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Quer dizer, você está admirado porque os espíritos estão ali inalando, porque a matéria menos densa é a maneira que o espírito, com uma matéria também menos densa, consegue absorver. Então você está admirado porque você está vendo eles absorver alimento pela narina, pela respiração, pela forma mais tênue dessa matéria? E nós? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais que 70% da alimentação comum através dos princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Quer dizer, você como médico não sabe que o homem, o ser encarnado, mesmo o encarnado, absorve praticamente 70% do que leva no dia a dia através da respiração? Nós respiramos o tempo todo, nós estamos consumindo nutriente vital para a nossa jornada através da inalação. Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos, viciados nas sensações fisiológicas, encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Se a gente prestar atenção, muitas vezes é a nossa mente que quer aquele prato de comida. A gente lembra daquele prato que eu mais gosto e eu quero, aquela mente começa a buscar o desejo de comer aquilo. E quando a gente sente o cheiro daquela comida, parece que a gente está sentindo o gosto daquela comida. E é exatamente isso. No mundo espiritual, também essas sensações que acontecem através da lembrança, através da respiração ativa, o paladar, isso é o que os espíritos mais apegados a essas sensações não conseguem viver longe daquela sensação, eles buscam. E aí o André, depois das explicações, ainda continua perguntando, né? No entanto, ponderei, parece desagradável tomar refeições, obrigando-nos à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os nossos olhos. Quer dizer, o que o André Luiz está incomodado? É desagradável comer com alguém que eu não esteja querendo comer com aquela pessoa. Então, ele está achando um incômodo se sentar na mesa e olha como ele está falando. Especialmente com alguém que eu não conheço e daquela espécie, daquele nível vibratório ruim. O André Luiz está incomodado. Para ele, provavelmente, o momento da refeição era de extrema, ou sagrado, ou cheio de rituais, né, de formas, de etiqueta, que se ele visse alguém comendo mal, ou babando, ou sem o mesmo o ritual da etiqueta que exigia da época ou da maneira que ele aprendeu, ele não se sentiria bem. Então ele está falando, é muito desagradável você comer na presença de alguém que você não conhece e principalmente de alguém nesses níveis vibratórios. Mas aí o Alexandre fala, mas você não pode esquecer, aduziu o orientador, que não se trata de gente anônima. Então não são pessoas desconhecidas que estão ali comendo junto com eles. Estamos vendo familiares diversos, que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Isso é um alerta muito grande para a gente.
principalmente para quando a gente perde uma pessoa querida e fica com esse apego exagerado. Então, a sintonia é o que atrai. O pensamento é como um ímã que puxa aquela pessoa. E se aquela pessoa desencarnada também tem o mesmo desejo, se ligam, se grudam. Então, tá falando, André Luiz, meu amigo, aqui só tem familiar. E eles estão ligados por essa sintonia. Alexandre pensou um momento e continuou. Mas admitamos, contudo, a sua hipótese. Então vamos pensar que se não fosse, aqui no caso, os familiares que tivessem com eles. Admitamos a sua hipótese. Ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e que cada espírito tem as companhias que prefere. Então, olha o que o Alexandre está explicando para eles e para nós, mesmo que não fossem familiares. Tudo obedece à lei da afinidade no mundo espiritual. No mundo aqui material já é mais ou menos assim, mas no mundo espiritual só é assim. Sintonias de vibrações se juntam. Então isso faz a gente pensar até na questão da obsessão, que muita gente acha que a culpa é sempre só do obsessor. O que está sendo obsidiado é um coitadinho que não tem culpa nenhuma e ele está sendo atraído de maneira indevida ali, o obsessor. A gente já viu no capítulo do vampiro que não é bem assim. Existem as tendências de sintonias, de vibrações, de pensamentos que atraem os semelhantes. Então aqui o Alexandre deixou muito claro isso agora para a gente. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, considerou: a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Valendo-se dela, medite o homem no bem. E os trabalhadores espirituais do bem, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Conserve a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Vamos lembrar de algo que talvez esteja cada vez mais, raro de acontecer na humanidade. Era hábito religioso ou das famílias antigamente de fazer uma oração antes da refeição. E quem é que tem esse hábito ainda hoje em dia? E olha como aqui mostra a importância disso. Meditemos no bem, elevemos o nosso padrão na hora da nossa refeição. E olha que não precisa ser falando alto, não. A gente pode sentar na mesa e sentar na mesa já num espírito de gratidão pelo almoço que nós temos e que muitos não têm. Elevar o nosso pensamento pedindo a Deus que abençoe aquela refeição. A gente não precisa exteriorizar. Oração é isso. É conexão direta com o alto ou com o baixo. Então, se a gente senta numa mesa com as preocupações, ou com a angústia, ou com a raiva do dia a dia, quem é que nós vamos estar atraindo para a nossa refeição? Então, foi o que ele explicou. Se a gente eleva para o alto, a gente atrai espíritos do alto. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, a maledicência atrairá os caluniadores invisíveis. E a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas. Então é isso que nós vamos trazer para a nossa mesa. Se a gente chegar na mesa
falando mal, querendo tirar sarro de uma situação, de alguém, do mesmo nível padrão vibratório que nós vamos botar na nossa mesa para sentar para comer. Que inspirará, olha lá, então, quem é irônico e senta na mesa com essa ironia, atrairá sem dúvida entidades galhofeiras e sarcásticas, que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. E indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou: aqui, os tristes e inveterados atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que fala. Então aí, o Alexandre pediu para o André Luiz então começar a prestar atenção. Presta atenção no que eles estão dizendo e você vai perceber que é uma sintonia ali do que... Só que aqui, eu acho que, como eu falei, temos muita coisa para pensar. Eu acho que o que já foi dito vale aí se vocês quiserem até fazer algum comentário. Mas vamos parar por aqui hoje. Deixa eu até ver até onde vai. Aqui não dá para a gente terminar pelo menos o tópico. Vamos terminar aqui, ó, não é muito longo não, só para a gente não mudar de assunto da próxima vez. Ó, observa o que eles falam. Aguçei meus ouvidos e com efeito observei que a conversação era das mais lastimáveis. Nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, exclamava a velha tia de Esther, queixando-se amargamente. Agostinho e eu trabalhamos tanto na mocidade, agora chegados à velhice, sem recursos para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Então, é a tia dela, né, se lamentando. Puxa, querendo fazer a... Puxa vida, nós estamos aqui só como um fardo para você, Esther. Agora que você virou viúva e nós aqui só te dando mais preocupação. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião fazia coro. Aí o tio dela, né? O marido dessa velhinha. É verdade. Para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa a compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnica de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Então eles estavam nessa angústia e os espíritos ali também, abraçando, se lamentando. Puxa, que coitadinhos que vocês são. Então o tom da vibração, do pensamento, era de lamentação, é de queixa, de pessimismo. A viúva, todavia, embora tristonha, acrescentou resignada: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade de Deus. Olha a Esther como já muda um pouquinho o padrão que ela está se envolvendo naquela mesa de almoço. Porque ela poderia ouvir a lamentação dos tios e entrar no mesmo nível lá para baixo. Ah, esse queixar que o marido se foi mesmo, ela é uma desventurada, não sei o quê. Mas ela já inverte um pouquinho o padrão, ela oferece um remédio para aquilo que está acontecendo. Nós vamos ver na sequência do capítulo que parte desse remédio é por conta da presença do Alexandre com o André Luiz ali influenciando ela, e também pelo fato dela ter estado na noite anterior em sonho, naquele ambiente onde ela colheu também informações. O Alexandre falou: volta, confia. Então aquilo fica no espírito, no subconsciente do espírito. Então no íntimo dela, ela está, apesar do sofrimento, realçando o que o Alexandre pediu para ela lá. Confia na bondade, na providência divina, que as coisas vão melhorar. E ela está exteriorizando isso, apesar da vibração daqueles velhinhos ali dos tios dela. E aqui eu acho que merece a gente parar por aqui, para a gente não entrar em outro assunto. E nós vamos desdobrando, ó. Nós não chegamos nem num terço aqui da mensagem ainda. Então, nós vamos aprender muito com esse capítulo, mas vai ficar para os próximos episódios.
Certo? Alguma coisa para vocês aí acrescentarem ou perguntarem? Não, tá claro, mas Então tá tudo ótimo. Então vamos agradecer mais uma vez, né, a bondade da espiritualidade que aqui nos conduz nesses estudos, né? E que a gente busca cada vez mais esse entendimento. Nós vamos então ter essa pausa de 2 semanas por conta do Natal e do Réveillon. Nós vamos ter outras reflexões, né? Talvez, mas não no nosso momento aqui de domingo, nesse horário. Então que Deus acompanhe a todos nós e que seja um santo Natal para todos. E até a próxima. Aí a gente volta no assunto aqui, um ótimo. Amém. certo? Boa noite para todos, boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.